sobre a educação domiciliar, que o pessoal chama de homeschooling, né? Educação domiciliar. Diz aí a matéria que ela está crescendo no Brasil. Vários pais preocupados com o tipo e a qualidade da educação escolar convencional estão ensinando os filhos em casa. A fonte é do Gospel Prime e essa matéria aí vai descrever isso. Nós temos várias pessoas, eu conheço pessoas próximas que têm feito isso, né? Já existe uma prerrogativa legal, estava com Barroso essa autorização para os filhos ensinarem em casa. Então, enquanto estiver com ele lá, os pais podem fazer isso sem risco de serem processados. E eu queria que a gente respondesse a essa pergunta que vai para a tela ali agora. A educação domiciliar, o homeschooling, é uma boa saída para os problemas das escolas convencionais? Aí, gente, vocês, além de cristãos, né, são advogados, né, vocês podem nos ajudar a discutir essa questão aí. Né? Não é uma questão simples. Né? A Luciana, por exemplo, eu sei que tem uma filha em idade escolar. Uma filha e um filho. Eu tenho dois, né? Uma filha e um filho em idade escolar. O que vocês pensam? Tá lançada a questão aí. O problema da educação domiciliar é a falta de convivência da criança com outras crianças, né? Do ponto de vista educacional, não há nenhum problema, né? Desde que os pais tenham a aptidão de transmitir o conteúdo com qualidade, isso aí é perfeitamente possível. O problema é a convivência. Vai crescer uma criança que não vai ter, exatamente, dentro de uma bolha, que não vai ter as defesas sociais necessárias, né? Não vai ser preparada, por exemplo, para discutir ideias, que hoje em dia é extremamente importante. E está cada dia mais precoce essa questão de discutir ideias, né? Porque antes a gente pensava assim, quando chegar na faculdade vai discutir ideias. Hoje, na educação fundamental, você já tem que defender a sua fé, já né? começa. Tem até algumas escolas em Belo Horizonte que tem uma matéria que é chamada Educação para a Vida, alguma coisa nesse sentido. E nesse sentido, a criança ela precisa ter essas armas, né, para se defender diante como cristãos principalmente, né, diante de tantos questionamentos que elas podem receber. E até mesmo é na escola que você, como pai cristão, baliza isso. Né? Como que você vai saber que seu filho... Porque é muito fácil se comportar como cristão no lar cristão. É muito fácil se comportar como cristão dentro de uma igreja, quando a gente convive com pessoas cristãs. Né? Agora, quando você pega a criança e coloca a criança numa escola, onde tem de tudo ali, ela vai levar para casa alguns problemas que ela vai ter que aprender a lidar e fortalecer a fé dela para que ela venha a lidar quando ela for mais adulta. Né? Então, eu entendo que hoje a educação é muito trabalhada na questão de você não ensinar uma matéria que está na enciclopédia, porque no Google você tem todos os assuntos. Então, o que as escolas hoje têm feito, as escolas que são mais construtivistas, eles tratam das habilidades da criança. Então, ali, eles vão ver no convívio o que a sua criança tem mais habilidade para ser, quando ela quiser, né, escolher uma profissão, e isso vai gerando nela uma autoconfiança de que ela é boa em algumas coisas e ela não é boa em outras, porque isso é normal de todo mundo. Ela não tem que ser boa em todos os conteúdos. Então, eu creio que é importante, sim, esse convívio na escola, porque o conteúdo de história, geografia, isso eles vão encontrar no Google. Agora, ontem à noite... você estava dando aula ontem à noite? Estava, né? Então, nós estávamos no mesmo lugar, então a gente não viu, não, a gente estava em sala de aula. Não, estava, eu estava dando aula no primeiro e segundo período e houve uma entrevista de um dos candidatos à presidência da República na mídia mais importante, assim, no sentido de abrangência do Brasil, e o candidato, ele pegou uma cartilha do MEC. Eu vi. Aquela cartilha... aquela cartilha é terrível, terrível. Que tem 2 buraquinhos e tudo, né? Que é distribuída e foi distribuída para crianças. Não chegou a ser distribuída. Ela estava para ser distribuída, né? Já tinha todo o orçamento pronto.
ela estava já encaminhada. E foi graças à denúncia desse candidato que ela não conseguiram levar isso adiante. Mas o dinheiro público foi gasto. Foi gasto. Foi gasto. Mas outras cartilhas foram. Pode até... Seria, com certeza. Por exemplo, eu tenho informações de que outras cartilhas foram distribuídas. Outras, sim. Aquela que ele mostrou, não. E coisas terríveis. Aí vem essa questão, porque, por exemplo, a doutora, me faltou o nome aqui agora, ela já esteve aqui na igreja várias vezes, a Damares. A Damares esteve aqui, né, mostrando essas cartilhas, né, por isso que eu estou falando, porque ela pesquisa isso. Sim. E isso está nas escolas públicas, e às vezes escolas particulares que adotam esse tipo de material. Será que não é uma saída para evitar que nossos filhos tenham contato com esse tipo de material? Fazer o homeschooling com eles? Eu tenho que fazer aqui o papel de polemizador, senão nós vamos concordar com tudo e está certo esse negócio. Cássio, eu acho o seguinte, eles, uma hora ou outra, se você não orientar do jeito que está precoce, eles vão ter acesso a esse tipo de material, você fazendo ou não o homeschooling. Então, o que eu acho interessante? É você falar, claro que tudo tem uma idade certa, né? Eu não vou explicar isso para um menino de 5 anos de idade. Mas para um menino de 9 que vai chegar e vai perguntar algo sobre isso, porque ele é da idade que ele questiona a respeito disso, eu explicar, filho, a realidade é essa, as pessoas pensam, mas a gente não. E colocar para ele aquilo ali como uma forma, olha, isso daqui não é legal, olha só, isso não é legal uma forma de ensinar. Porque a hora que ele vê fora de casa, outra pessoa pode ter a oportunidade de explicar aquilo para ele. Entendi. E eu prefiro eu explicar. Então, eu não sei se tirando da escola, eu estaria tirando ele desse risco. Porque ele vai conviver. Só se você tirar a internet dele, já tudo, Você vai tirar né? a internet? O grande problema é que aquela cartilha, eles queriam apresentá-los para crianças de 5, 6 anos de idade. Sim, isso aí é fora da idade. Não interessa se é educação domiciliar ou na escola. De toda forma, isso está errado, porque isso traz ansiedade para a criança, questões que ela não está preparada ainda para lidar. Antecipa, né? Mas o cristão, naturalmente, os pais devem trazer esses conhecimentos, né, para a criança no momento certo. Eu achei muito engraçado, porque aí depois a gente fica vendo. A aula termina 10h30 e cheguei em casa às 11, eu também só vi os comentários na internet. Mas eu achei sensacional, porque parece que as apresentadoras do jornal dessa emissora falaram assim, não mostra isso não, porque tem criança assistindo. Tem criança assistindo. O material foi feito para criança, mas não poderia aparecer na televisão. A própria emissora demonstrou que realmente não era impróprio. A novela anterior passa daquilo tudo, assim. Que loucura, né? Totalmente explícito e tem pais que assistem com as crianças do lado. Mas, Cássio, uma outra questão sobre a educação é o que é chamado de ideologia de gênero. Ah, sim. Né? Essa é uma questão que realmente todos os pais devem estar atentos em relação a isso, né? Porque, infelizmente, tem algumas escolas, principalmente públicas, que o marxismo cultural ele entrou muito forte e está doutrinando as crianças. Tanto é importante isso que a gente também tem que apoiar candidatos que são contrários a isso. A escola sem partido é uma proposta interessante exatamente para tirar esse viés ideológico de dentro das escolas, porque essa cartilha faz parte disso, né? A ideologia de gênero faz parte disso, esse marxismo cultural tem sido uma praga, né, na sociedade que a gente tem que combater. Agora, o bom, Mariel, que os cristãos estão se levantando, né? Não sei se você sabe, Luciano, Mariel, ele é difícil, filho. Ele não deixa negócio barato, não, porque ele entra... você entrou com impugnação de algumas candidaturas, não foi? Eu já tive várias ações nesse meio, né? As que ficaram mais conhecidas foi o pedido de impeachment do Temer, isso em 2015. A mais recente, o pedido de impeachment do Pimentel, que foi aceito e paralisado, né? Mas ainda está instalada. E o pedido de cassação do Wellington Magalhães. O vereador. Vereador, que por alguns votos não conseguiram cassar o mandato dele. Infelizmente, alguns vereadores, que inclusive são pastores, não tiveram condições, ou melhor, não tiveram coragem de condenar o pecado. Eles se abstiveram e aí o mandato dele permaneceu. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui.
Rede Super, inspirando você.